Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhoto e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem nos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provêm da vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Eu vos digo, até mesmo dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com uma pá na mão. Ele vai limpar a sua ira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará, o fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos então no segundo domingo do Advento. Daqui a pouco vai fazer um ano que o pai está na paróquia, hein? Passou rapidinho, hein? Um ano, uma semana antes do Natal, vim para cá. A gente precisa ler três coisas que Deus nos fala nesse domingo. O primeiro, por conta que o padre não estava aqui semana passada, mas o que de fato é o Advento? Diferente do que muita gente pensa, o Advento não é a época, o tempo do Natal. O tempo do Natal vai ser a partir do dia 24 para 25. E aí a igreja vai se revestir de dourado e de branco. A nossa festa da Sagrada Família está dentro da semana da oitava de Natal, do tempo do Natal. O Advento ele está dividido em duas partes. A primeira parte é essa que a gente está vivendo. Ela vai até o dia 16. Essa primeira parte é o Advento escatológico, Advento das coisas que virão, das coisas que acontecerão. Para nós, 2022, a gente não espera o nascimento de Jesus. Jesus já nasceu, não é? Nós esperamos a segunda vinda. Nós esperamos a parousia. Por isso que as leituras nesse período, até o dia 16, vão estar falando disso. São palavras duras, você viu hoje. A primeira leitura, o Evangelho, mesmo durante a semana, são palavras duras, palavras para que a gente entre em vigilância, tenha cuidado com a nossa salvação, a gente se purifique, a gente se prepare para a segunda vinda do Cristo. Esse é o período escatológico. Você reparou os cantos que eles começaram a cantar e depois também vão cantar, vai estar falando disso, de segunda vinda.
Depois do dia 16, aí a gente entra na segunda parte do livro. Depois do dia 16, já vai estar faltando 9 dias do Natal, a novena do Natal. E aí sim, as leituras vão falar de a Anunciação, São José, Nossa Senhora, vai contar como é que Jesus nasceu. E aí os cantos também mudam. Aí os cantos começam a falar já disso. Essas coisas, a gente tem que sempre se atentar àquilo que a igreja está celebrando, porque ela fala através dos símbolos e dos sinais. Então, a roupa do padre, vamos ver. Semana que vem os padres estão de rosa, hoje é roxo. O Natal é dourado, é branco, as músicas, a ornamentação, está vendo que tem flor? Mas tem flor, mas é mais ou menos, né? É uma mini quaresma, é um tempo de penitência. A quaresma não tem flor nenhuma, a quaresma não tem bateria, não tem, como chama assim, carrom, não tem carrom. Isso agora pode, mas assim, mais ou menos, sabe? Por causa que os símbolos falam. A primeira coisa é isso. O advento que a gente está vivendo agora é esse período da gente meditar sobre a segunda vinda e se de fato a gente está preparado para o encontro com o Senhor. No fundo é assim: você chegar agora, entrar nessa porta agora, você está pronto? É isso que você tem que pensar. A segunda palavra que vem unida com a terceira palavra que a gente tem que meditar é Reino de Deus e profetismo. A primeira leitura do livro de Isaías, também muita gente faz confusão. Porque o leão vai comer feno, a criança vai colocar a mão na cova lá da cobra, não sei o que, blá blá blá. Toma cuidado para não cair numa heresia que a igreja condenou, chamado milenarismo. Milenarismo é sabe aquela turma que bate na sua porta lá com os sentinelas? E aí tem aqueles paraísos assim, que tem uma criança que fica montando no leão. Na cabeça da turma é um texto concreto. Mas aqui é mais do que isso, é um texto simbólico. É simbólico. O leão não dá para comer palha, né, gente? Dá para o leão você ver, ele come seco. É um jeito simbólico de falar sobre a justiça de Deus, sobre a ordenação do universo. O nosso pecado, o pecado original, ele desordenou a criação. A carta aos Romanos vai dizer que a criação, ela geme como dores de parto, esperando a nossa santidade. Enquanto a gente não se santifica, a criação sofre e se revolta contra nós. Não é assim? É assim. Nos fins dos tempos, as coisas vão piorar, porque o povo vai pecar ainda mais, e aí a natureza vai se revoltar ainda mais. Então, a segunda parte desse texto é um texto simbólico. Mas a primeira parte desse texto está falando de um rei que vai vir. Primeiro lá no Antigo Testamento, esse capítulo 11 de Isaías. No capítulo 7 de Isaías, tem um rei que chama Acás. Acás está morrendo de medo. O que aconteceu? Depois que Salomão morreu, o povo ficou dividido. Lula e Bolsonaro. Quase isso, não é? Quase isso. Ficou dividido entre a turma do norte e a turma do sul. Depois que Salomão morreu, virou 2 países. A turma do norte não tinha o templo de Jerusalém. A turma do norte começou a se aliar com um país que era rico naquela época. Era a Síria, não a Síria. Síria vem depois. Síria. Então a turma do norte falou assim: o que? Vai bater nesses nossos irmãos aí. Eles não quiseram vir com nós, agora nós vamos arrebentar com eles também. No coração de Deus, isso arrebenta. É tudo o povo de Israel, é tudo as 12 tribos de Israel. Então dividiu, e aí a turma do norte pegou
pensou, estou frito. Não tem um exército, não é? Não tem exército. Pensa assim, né? A cidade de Itu e Sorocaba se unem para lutar contra a cidade nova. Aí quem que vai lutar lá? Vai eu, o Capelão, o Léo, o Luciano, o Márcio, não é? Coitado de nós. Então o rei ficou com medo. Isaías vai até o rei e fala: fica Gélis, que vou mandar um rei que vai conduzir o povo. Ele será Deus conosco. Lembra da passagem? Vou te dar um sinal, uma virgem, ou na língua de Jesus, virgem e jovem, a mesma palavra. Por quê? Para eles, toda jovem era virgem, senão era apedrejada. Então é uma palavra só para usar. Então, conforme a tradução que você pega, pode estar jovem ou virgem. Uma jovem, uma virgem, conceberá e dará à luz um filho. Esse filho será Emanuel. Beleza? Essa foi a profecia. No capítulo 11, que é esse que a gente leu, Isaías está falando como é que ele vai ser. Como é que vai ser esse rei? E aí o texto fala, ele vai ter os dons do Espírito Santo, você viu que fala? Vai ter sabedoria, temor de Deus, vai ter, a sua descendência não vai ter fim, tal e coisa. O rei que veio depois, o filho desse rei, foi bom, mas não era ainda a profecia, porque a profecia, tanto do Emanuel, quanto os dons do Espírito Santo, o cetro de Israel foi dado a Jesus. Entende? Jesus então virá como rei para instituir o seu reino. Acabou de celebrar a festa de Cristo Rei. A gente viu que a festa de Cristo Rei ela é escatológica, no sentido assim, um dia vai ter um ponto final na história, Jesus vai julgar todos, e aí quem tiver sido fiel vai ser feliz com ele para sempre. Mas esse reinado de Cristo, ele também é um reinado na sociedade. Ele precisa reinar na sociedade, senão vira esse caos que a gente está vivendo. E ele precisa reinar em nós. O Papa Bento fala disso no livro chamado Jesus de Nazaré. Os 3 modos como Jesus precisa reinar na nossa vida: no céu, na eternidade, na sociedade e no nosso coração. Só que tanto essa profecia de Isaías quanto João Batista no Evangelho, eles vão falar que a coisa vai pegar, a coisa vai apertar. Antes de Cristo dar o ponto final na história, haverá o reinado do anticristo. Esse reinado do anticristo é justamente isso: uma sociedade anticristã, uma sociedade que não vive os valores do Evangelho. A sorte nossa é que vai ser daqui 500 anos, já não é? Agora todo mundo segue o Evangelho, não é? Não, a gente já vive uma sociedade anticristã. Vamos pegar só os católicos aqui do bairro. Se todos os católicos aqui do bairro estivessem vivendo o Evangelho, cabia nessa igreja? Não, tem muita gente faltando. Tem muita gente que não se importa. Tem muita gente que não acredita mais. De modo que, na cabeça de muita gente, e aqui vale para a gente dentro da igreja, para nós padres, para quem auxilia, vale o cuidado que a gente tem que ter para não cair na palavra que João Batista disse hoje. Nessa semana, quinta-feira, Jesus falava: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O que vem na sequência depois? Depois que Jesus fala isso, o que ele fala? Ele fala assim: o reino dos céus, o reino de Deus, olha bem, né? O reino de Deus é semelhante a alguém que construiu uma casa na rocha. Então, primeiro ele
fala: em todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E depois vem: o reino dos céus é como construir uma casa na rocha. Meu pai está aí, eu vou falar baixinho para ele escutar. Quando a gente era criança, jovens, adolescentes, assim, o que o pai não gostava? Quando chegava a férias da escola, o pai pedreiro, ele falava assim: ei, quem é? Aí você chegava lá, pai da beleza, fala para mim. Você chegava lá, tinha que abrir alicerce. Quem já abriu alicerce sabe o que é. Não é? Você pega lá chibanca, picareta, conforme o terreno, você vai lá, o torrão volta na sua cara. Se tiver molhado nesse tempo aí, gruda na picareta, você tem que ter uma pedra ali do lado para ficar batendo, não é assim? Você sabe o sacrifício que é abrir alicerce. Agora Jesus está falando para abrir alicerce na rocha. Quando a gente batia numa pedra, já saía faísca, sai faísca. O que é abrir alicerce na rocha, construir uma casa na rocha? Significa que não adianta eu falar Senhor, Senhor, se eu não for para a bancada, se eu não viver de verdade o Evangelho. Não adianta eu ficar falando só de boca para fora. É preciso ter atitude de filho de Deus, de cristão. É interessante, olha só, hein? Quem tem ouvido os ouçam. Esse Evangelho, ele é lido, ele pode ser lido quando tem casamento. E casamento é abrir alicerce na rocha. Quando eu estou namorando é beijinho, né? More, benê, moreco, querida. Depois abrir alicerce na rocha. Exige um esforço para você manter a família. Um esforço, muitas vezes você tem que perder, outras vezes tem que perdoar, outras vezes tem que engolir sapo, outras vezes você tem que se dobrar. E assim é aqueles que vivem o reino de Deus. Ser padre também é assim. Você no seminário, você acha que ser padre, meu sonho é ser padre. Então não, o seu sonho tem que ser santo. O caminho é ser um padre. Porque senão eu vou chegar a ser padre. Meu sonho é ser padre. Das duas, uma, ou o cara acomoda, agora eu sou padre. Ou a hora que vem os B.O., não é? Tem B.O. não? Desanima. O que João Batista fala? A mesma coisa hoje. Você acha que vocês vão se salvar? Olha a palavra, João Batista, era aquele padre Pio assim. Vocês acham que vão se salvar, seus raças de víbora? Porque vocês são filhos de Abraão? A coisa está pegando. João Batista está falando assim: ele está chegando, o reino está chegando, ele vai olhar terreno por terreno. Ele vai olhar cada terreno. O terreno que tiver, aliás, dá tempo ainda de você limpar o seu terreno. Isso que ele está falando. Ajeita o seu terreno, porque ele vai chegar. Se ele chegar e encontrar o terreno sujo, o machado está colocado na árvore. Aquilo que for palha vai para o fogo. A palavra de João Batista, ela é dura. Se João Batista entrasse aqui agora, falasse assim: viu, seu padre, você acha que vai para o céu porque você é padre? Você acha que vai para o céu porque vocês tocam? Vai para o céu porque ajuda na igreja? Se não limpar o terreno, construir alicerce na rocha, não vai. Entende? Porque na parábola da casa, você lembra? Um construiu na rocha, outro construiu na areia. Se você não, olha, a palavra é essa, gente. A palavra é essa. Se você não for radical, essa empurrada vai levar você. Se você tem medo da palavra radical, porque você já foi educado assim.
Você acha que radical é gente que exagera na fé? Mas pensa só, o que é um católico radical? Fala para mim. Se chegasse com o Padre Pio é claro, vamos supor, chegasse para ele e falasse assim: viu, seu Padre Pio, o senhor é muito santo, tal, papapá, mas eu acho que está bom o que o senhor faz. Já está bom, já, não precisa fazer mais. O senhor está exagerando, não? Já pensou? Padre Pio, que era estilo João Batista, ia dar uma encosta de mão na boca da pessoa. Não é? Tem um filme novo do Padre Pio, a mulher chega e fala assim: que não acredita no inferno. Ah, é? Você não acredita no inferno? Como você vai fazer quando você chegar lá? Suba daqui, seu capeta. Veja, quando você olha por mundo, o Padre falou, quanta gente que é católica está na igreja hoje? Você pode achar, e essa é uma grande tentação nossa, que você já faz muito, que você está bom demais no que você faz. Olha, eu trabalho, eu não matei, não roubei, naquela historinha, não matei, não roubei, eu vou na missa no final de semana, de vez em quando, durante a semana eu vou, de vez em quando eu rezo o terço, eu ajudo lá numa pastoral, tá bom o que eu faço. Não, gente, não tá bom. Ser radical na Bíblia é ter raiz. Significa uma pessoa que tem raiz. Raiz em quê? Em Jesus. De forma que vem enxurrada, vem a ventania, vem o alicerce, está na rocha. Diante das pessoas lá fora que não rezam, que estão na bagunça, a tentação é você achar que tá bom o que eu faço. Mas você não tem que se comparar com quem não vem. Você tem que se comparar com quem já está pronto, com quem já chegou lá. E aí, pensa, se eu acho que se alguém fala na sua casa que você está exagerando, você está rezando muito, está indo na missa muito, o Padre Pio está o quê? São Francisco está o quê? São Francisco, São Padre Pio rezava 30 terços no dia. E assim, não é aquele terço que a gente rezava mais, não é? A missa do Padre Pio demorava 3 horas, só de consagração era 40 minutos. Ele adorando. 1h30 aqui, ele escuta cada não é? Um nego bocejando. Ih, Padre Meia, hoje não é dando esse livro da Copa. 3 horas de adoração. Você ia conversar com o Padre Pio, ele lia a sua alma. Viu? Tem mais pecado, eu estou vendo, você não contou tudo. Repare então que estamos chegando numa época que não vai dar mais para ser medido. Não vai dar. A igreja aqui está quase cheia. Tá bom? Quase cheia. Temos um vazio aqui, lá em cima cabe gente, né? Está quase cheia. A gente olha a turma lá de fora, né? O Padre falou, se todos os católicos viessem, não ia caber aqui. Deixa eu dizer para você que vai diminuir muito essa turma. Porque muita gente, mesmo sendo filho de Abraão, mesmo sendo padre, mesmo tendo a camiseta de Nossa Senhora, mesmo tendo Deus é fiel no carro, não vai dar nada. Acaso vocês acham, lembra, que só porque eu sou filho de Abraão vocês vão se salvar? É a palavra que São João Batista fala. Raça de víboras, hipócritas. Meus irmãos, todo mundo como é que está? O Padre já falou isso aqui, né? Agora, esse período, as homilias elas esbarram uma na outra, porque tanto no final do ano litúrgico quanto no começo, é falar de segunda vida. Mas a gente já vive no mundo anticristão. Você viu na Copa, por exemplo, que quando dá tempo, na hora que o jogador marca o gol, ele vai fazer o sinal da cruz, eles cortam rápido. Tem hora que não dá tempo, mas quando dá tempo eles cortam rápido.
o seu crucifixo no pescoço, ele já está começando a incomodar. Daqui a pouco vai ser pior. Daqui a pouco, porque uma lei, você não vai poder mostrar fé pública. Em certas cidades aqui do Brasil, só se faz procissão se a igreja pagar. A prefeitura não libera mais. Na Austrália, eles estão pressionando uma lei dos padres terem que contar a confissão. Não vão contar, porque não podem. Mas eles acham que pela lei. Repara que há uma pressão cada vez maior do Estado, desse mundo anticristão. E a gente, diante de tudo isso, a gente fica igualzinho aquele rei lá que estava com medo, lembra? Porque a gente é pequenininho, a gente é uma formiguinha. Quem é a comunidade São Francisco diante desses poderosos do mundo? Quem sou eu? Quem pode diante desses poderosos do mundo? A gente não é formiguinha. Mas a gente tem Ele, Deus conosco, o Emmanuel, que caminha conosco. Aí então vem, tudo isso é reino de Deus, né? Porque 3 partes: viver, reino de Deus e profetismo, reino é a terceira parte. Esse é o tempo de você aprender a ser profeta. E daqui a pouco não vai dar muito. Quando a gente falava isso há 4, 5 anos, muita gente falava assim: ah, isso é coisa para os nossos netos, a gente não vai ver isso. Saiu um negócio na China aí, você ficou 2 anos sem Páscoa, igreja fechada. Eu pensou o que é isso? Igreja fechada. Você não tinha missa, você não tinha confissão, você não tinha Páscoa. Acho que até o Natal perdeu, não foi? Para esse dominó do mundo derrubar as coisas, é 2 palitos. Você tem que vacinar, o padre vacinou, mas veja que tem empresa que não contrata, que manda embora se a pessoa não for vacinada, certo? É uma pressão, tá bom, mas amanhã ou depois não vai ser um cartão que você tem que apresentar, vai ser um chip. Ah, você quer trabalhar aqui? Cadê seu chip? Ah, você quer viajar? Cadê? Entende isso? O que fala o Apocalipse? Ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver a marca do chifrudo. Repara que cada vez mais você anda com menos dinheiro de papel. Por que foi colocado o Pix aí? Porque as coletas já sentem. Porque pouca gente ainda lembra de trazer o dinheirinho aqui para dar na oferta ou dar o dízimo. Vai chegar uma hora que não vai ter dinheiro no papel. Ah, mas eu aguento, tá bom, certo, até que eu não for com você. Mas e quando chegar e falar assim, ó, você quer o remédio do seu filho? Então coloca essa marca. Você quer o dinheiro do seu filho? Então pisa no crucifixo, pisa na hóstia. E aí, o que você vai fazer? Perceba que quanto tempo vai demorar isso? 500 anos? Quanto tempo demora para um padre ser preso no Brasil por causa que não faz certos tipos de casamento? 500 anos. Está batendo aí. O advento, gente, é para você sair do berço esplêndido, para deixar que você está vivendo no tempo da igreja ou da sociedade, dos seus pais, dos seus avós. Já não é mais assim. Você já é resto. Semana passada, semana que vem, os textos eu vou falar disso, do resto de Israel. Você já é resto, você já viu o padre falando disso? Está todo mundo da sua família daquela igreja? Você já é resto, você já é que sobrou. Lá na sua firma, lá onde você trabalha, você já é que sobrou. E aquele padre falou, se você não criar raiz, vai diminuir ainda mais essa turma. Eu vou ficando com medo. Eu vou cedendo, eu tenho medo de me chamar de radical, de intolerante, de cancelamento. Você precisa entender assim: luxo não vai ter, mas o necessário Deus vai dar para quem for fiel.
Nessa hora, se você não negar Cristo, Deus vai arrumar o remédio no seu filho. O necessário Ele vai dar. Só que a nossa fé vai ser provada. Olha o que João Batista está falando. Só que assim, o que acontece conosco? Aí que falta o profetismo. A gente já reclama agora. A gente já muda das coisas agora. A gente já vive cantando o diabo, ladainha do diabo, reclamação, murmuração, é cantar para o diabo, é fazer ladainha para o diabo. Ah, não dá certo na minha vida, ah, porque eu estou sofrendo, ah, porque isso, ah, porque aquilo outro. Tudo isso é ladainha do diabo. Deixa eu dizer para você, a água nem subiu no popô, nos glúteos, né? Nem subiu, e já estamos reclamando. Esse é o tempo da gente se preparar. O advento é isso. O advento está falando para a gente: se prepare, se prepare. Lembra daquela imagem do Papa sozinho, no dia que nem hoje se choveram, sozinho, naquela praça, sozinho, ele rezando para acabar a pandemia? O que foi aquilo? É uma imagem de Apocalipse. Se pensou assim, nunca vi isso. Você pode pensar assim, nunca vi isso. É coisa de filme. Você viu, aconteceu isso, você viu. Olha o negócio de guerra, a hora que você menos espera, aí tem o negócio da Rússia. O que precisa, por exemplo, para sair, sei lá, uma coisa que dá um pau na internet? Você já pensou o que acontece? Mas a gente fica vivendo berço esprêmido. A gente acha que não, que comigo não. Sabe aquela coisa de acidente de carro, quando rouba? A gente sempre acha que não acontece com a gente. Quando a gente acontece com a gente, daí a gente fica assim, a gente se sente fragilizado, a gente percebe que a nossa vida não vale nada. Mas sim, quando alguém rouba você fala assim: nossa, minha vida não vale nada. Para o mundo não vale nada, a gente não precisa entender isso. É por isso que você precisa se preparar. João aqui está dizendo: deixa o seu terreno em ordem. Para viver essa profecia hoje, a primeira coisa que tem que fazer é escutar a palavra. Não dá para ser profeta se você não escuta Deus. E escutar é aqui, não é? Ah, Jesus falou para mim no banheiro, Jesus falou para mim. Não, Jesus fala aqui. Gente. Uma vez lá na Santa Isabel, mas Jesus falou um negócio para mim, queria que o senhor confirmasse. Eu só pergunto assim: qual que foi o dia do domingo? Não lembro. Então não falou. Porque a hora que ele termina a leitura, é dito palavra do... Quem que falou conosco? Palavra da salvação. Ele falou com você já hoje. Ele já tinha uma palavra na situação que você estava vivendo hoje. Ele já falou com você. Agora você estava boiando, pensando no jogo da Argentina, que ganhou, que destreza ganhou a Argentina. Você está pensando no X-Baby depois, não é X-Baby. Já foi aquela palavra. Não é assim você que é pai, mãe tem uma palavra, né? Mãe tem uma boca, não é? Quando a mãe fala assim: eu estou falando grego, e parece que é Deus falando lá de cima para nós. Viu? A Bíblia está traduzida, não está mais no grego. A Bíblia foi escrita no grego, no Novo Testamento. Mas a gente não escuta. Tem hora que eu estou meio assim: padre, tudo fica assim na droga, tudo meu marido, minha esposa, não sei o que, vai fazer uma cirurgia, não sei o que lá. O senhor reza por ela? Ou para ele? Rezo. Aí a hora que eu vou para o Santíssimo, eu falo assim: Jesus, se essa pessoa rezou, você escuta o que eu estou rezando. Mania de terceirizar a oração, não é? Se você não rezar, o que adianta? Você é o primeiro tem que rezar. A oração do padre é a oração de apoio, de empurrar. Agora, se o cara mesmo não reza, aí fica terceirizando a oração. Que jeito de ser profeta é esse? Aí o padre chega e fala assim para Jesus: Senhor, fulano de tal, falou não sei o que, tal, dá uma palavra para ele, dá uma luz para ele, não sei o que. Jesus fala assim: padre Nery, eu já falei para ele. Se ele não me escuta,
pastoreando Itu aí, você entra e vira uma orelha. O texto ontem falava de 2 cegos. Às vezes a gente é cego, não consegue ver, enxergar. E olha o que mais esquisito que pode ser: enxergar o que Deus está falando. Pode parecer esquisito, mas não é. Porque às vezes Deus vai falar para você nessa missa um gesto do padre, na hora que o padre levantar a hóstia, na hora que o padre for colocar um pinguinho de água no cálice. Não sei, vai ter uma hora que ele vai falar, e aí você precisa escutar aquilo que você está vendo, entendeu? Deus falando, é aqui que ele fala. Se você escuta o que ele fala, você vai viver o seu profetismo, porque começa a pegar fogo no coração. Mas aqui ele fala que o amor se comunica. Quando uma pessoa faz a experiência do amor, ele quer falar, não é? Nasceu o filho, lembra que ele nasceu esses dias, um mês, né? Um mês. Nasceu, os pais já vieram, ei padre, nasceu, não sei o que. Você quer falar? O amor se comunica, o amor quer falar. A pessoa vai casar, manda convite, faz lá o casamento lá, barquinho de maionese, churrasquinho de bambu, pãozinho na ponta. O amor se comunica, não é assim? O cara está namorando, começou a namorar, coloca no Facebook lá, ei, é um relacionamento sério. Deus está vendo que é sério, vai depois lá. O amor se comunica, você vai ser ordenado padre, você vai ser ordenado padre. Ele quer falar, ele convidou a gente, ele quer falar. Se você faz a experiência de Deus, que é o amor, você vai querer falar. Mas olha a turma nossa, ninguém dá certo. Mas já tentando. Pai, eu estou assim, sabe, pai? Eu queria só ir na missa e ir embora para casa. Gente, não é porque você vem na missa, porque você é filho de Abraão, porque você é padre, que você vai se salvar. Acabou essa história de que, quero só ir na missa e pronto, e a São Francisco que se exploda. Não tem mais isso, não tem mais isso a vida. Porque isso aqui faz parte do corpo de Cristo, então precisa do seu profetismo. Você precisa escutar e anunciar. Aí o anúncio, o que o padre fala? O anúncio depende de você anunciar, você fala, anuncia, você denuncia, fala que está errado, corrige, tem firmeza diferente de grosseria, estupidez, palavrão. Tem que ter firmeza, você que é pai, mãe, padre, tem que ter firmeza, tem umas coisas que é profecia isso, é profetismo isso. Você anuncia, denuncia e consola. Você tem que poder quem está chorando do seu lado. Você tem que perceber quem é que está precisando de você, precisando de uma palavra, de um ombro, Meus irmãos, pensa o que é fazer Ezequias. Sabe o que é Ezequias? Não é ler o livro de Ezequiel. Ezequias é quando você vai abençoar o corpo lá do falecido. Pensa o que é fazer Ezequias de criança. Você fala o quê? Qual é a palavra que o padre fala ali que consola a família? Tem palavra que eu possa falar que consola a família? Pode vir Santo Agostinho. Os pais vão vir, vão chorar no ombro do padre, do diácono. Daqui 10 anos, aqueles pais não vão lembrar o que o padre falou no domingo, mas vão lembrar que o padre estava lá. Entende? Anuncia, denuncia e consola para o reino de Deus. Há tempo ainda, João Batista. O reino está chegando.